Vamos seguindo aqui, sem exagero, né? Nenhum. Ó, 3 na trave, o goleiro dos caras foi o melhor em campo. Segunda vez que ele é o melhor em campo jogando contra o Atlético. O ano passado também ele era o goleiro que enfrentou o Atlético aqui. As 2 vezes dele na Arena MRV, o goleiro do Caracas foi o melhor em campo. Você buscou quantas defesas ele fez ontem no jogo? Eu pego aqui agora para nós. 7 defesas importantes no jogo, né? Pelo menos, eu lembro de pelo menos umas 4 defesas onde ele de fato evitou o gol. Bem boas, né? Bem boas. Somados com tudo isso, mais os 3 gols, 13-1. Somado com tanto de gol que o Júnior Santos errou 2 que, pelo amor de Deus. Cara, teve um que é absurdo. Entrou sozinho com o goleiro. Teve um que é absurdo. Só pra ilustrar, 7 defesas a 7 de dentro da área. Então isso é muita coisa. O Rony teve, o Hulk teve chance. Ontem o Atlético, mais uma vez, né? Até o Cuca falou isso na coletiva, né? Abusou o lance do Hulk faltou a cavadinha, que normalmente ele fazia com tranquilidade, né? Acabou não fazendo. Quem? O Hulk. Hulk tá. sai cara a cara com o goleiro do Caracas e não conclui. Mas o jogo também deu um desenho, né? A gente estava comentando sobre isso. Eu quando vi a escalação, eu achei mais ousada do que eu imaginava. Eu não imaginava o Atlético utilizar tantos jogadores que são importantes. Por exemplo, a zaga com Lianco e Júnior Alonso. Júnior Alonso joga só 45 minutos. O Fausto Vera, que é praticamente o único volante que o Atlético tem. Hoje titular, né? Hoje titular, por causa das situações que foram criando. Também jogou 45 minutos e deu lugar para o Scarpa, que jogou muito bem também, né? O Scarpa é diferente, é um cara diferente quando coloca o pé na bola. Rubens, que jogou o jogo todo. Esse é um jogador que o Atlético precisa ter um cuidado muito especial com ele. Super Rubens. Porque hoje ele é um jogador fundamental pro Atlético. Total. Fundamental. O atleticano pode pegar e falar assim, caramba, eles estão falando que o Rubens é o jogador fundamental. Mas tem um detalhe. É fundamental. Mas tem um detalhe, não Teve um período que eu achei que ele fosse fundamental pela necessidade. Hoje não, é pela bola mesmo. Pela bola. E onde coloca ele? Detalhe. O Rubens na lateral, ele pega e cumpre o papel. O Rubens, como volante, ao lado de qualquer outro volante, cumpre o papel. E um pouco mais avançado, cumpre o papel também. Então, por isso que quando eu vejo o Rubens participando do jogo todo, no jogo contra o Caracas, que o jogo já estava praticamente resolvido, poderia ter um pouco mais de cuidado com ele. E a outra substituição foi o Hulk também, aos 45, que jogou somente os 45, e no lugar dele entra o Rony também para dar uma esticada na musculatura. E o Júnior Santos passa os seus primeiros 90 minutos, né? Outro ponto para chamar a nossa atenção, porque o Júnior Santos era aquele jogador que depois da lesão, né, estreou, teve uma lesão, depois tem uma outra lesão, então o Atlético teve uma cautela maior com ele. Então agora a gente vê que o Júnior Santos está liberado para jogar mais tempo, para ter mais minutos, então pode sim ser um jogador importante para o clássico de domingo. Tem 2 maneiras da gente enxergar isso, né? A gente pode enxergar que o Cuca levou com muita seriedade o jogo, como a gente também pode enxergar que talvez o Cuca não confiasse num que ele time tinha totalmente alternativo para preservar jogadores, né, pro clássico. São 2 situações. Sim. Porque aí, quando você vê aí, ele tá tirando o Natanael, que não começou, o Alan Franco, e o Scarpa e o Rony. 4 peças. Isso. Né, principais, né? Mas chama muita atenção você pegar o Júnior Santos, que o Cuca falou que ia colocar aos poucos, né? E ele não só iniciar com ele, mas fazer os 90 minutos. Isso. E aí, pra mim, já é um indício de que ele não começa jogando clássico. Eu tenho uma percepção assim, porque ele acabou de jogar 90 minutos, né? Não faz isso, acho que na temporada, acho que ele não jogou pelo Atlético 90 minutos. Ele ia jogar 90 minutos, foi expulso. O jogo não, que ele foi expulso. No Atlético, né? Foi com o Atlético. É véspera do Cruzeiro que ele ficou fora do Cruzeiro, né? Então, assim, não sei. Mas isso me chamou muita atenção do Júnior Santos jogar os 90, né? Não ser substituído. Não sei se o Cuca pensa em começar com ele. Aí eu acredito que vai acontecer o que o Valu disse no início da semana, com a entrada do Igor Gomes no meio campo. Eu acho que vai acontecer, jogar com 2 atacantes. Assim, só falando em termos de classificação, né? O Atlético chegou a 8 pontos e eu acho que ficou numa situação
bem favorável para se classificar, sempre lembrando, Copa Sul-Americana não existe se classificar em segundo, né? Você ficando no segundo lugar, você ganha o direito de jogar um playoff, sabe-se lá com qual equipe maluca descendo da Libertadores. Imaginou enfrentar uma equipe descendo do grupo do Internacional, do Inter, né? Que vai ser ou Bahia ou Inter, que o Atlético Nacional da Colômbia está classificado. Né? Então você corre esse tipo de risco. E além de aumentar no apertado calendário mais 2 datas, né? Porque você vai jogar um playoff aí contra alguma equipe que ficou no 3º lugar na Copa Libertadores. Então, fica numa situação confortável, pensando em classificação, né? A Copa Sul-Americana só se classifica o 1º lugar, porque vai enfrentar o Cienciano em casa na última rodada. O Cienciano que atropelou, né? O Iquique ontem, expondo a fragilidade de fato dessa equipe do Iquique. Então, em termos de Sul-Americana é isso. Acho que o Cuca administrou de uma forma interessante, colocando jogadores ali para jogar 45 minutos, né? O caso do Júnior Alonso, o caso do Fausto Vera, aí ele dividiu a razão ali entre Vera e Scarpa e dividiu a razão também entre Rony e Hulk. Vou ficar atento aqui, acho que o Caio Paulista não, na minha visão, de acordo com a administração, o Caio Paulista não tem a menor chance de começar jogando o clássico, na minha visão. Acho que sim. Acho que ou o Cuca vai voltar com o Arana ou o Rubens. Vai ser o Rubens, né? Aliás, o Rubens, quando o Elton chama atenção, é bom ficar atento a esse jogador. O Atlético ontem completou 28 jogos. Ele, ao lado do Everson, é quem mais participou de jogos. Não tem o mesmo número de minutos do Everson. O Rubens está com 1.800 minutos, mas ele tem 25 jogos dos 28 ao lado do Everson. Talvez pudesse ter tido algum descanso ontem, jogado de repente 60, a bola de segurança é ele, 70. né? Cara, ele é o cara hoje, assim, imprescindível. Não é por conta do gol que ele fez na partida contra o Fluminense, é pro Cuca conseguir montar a equipe neste momento. Já que alguns jogadores, o Patrick entrou ontem, mas sabe, tá claro, o Bernard não são jogadores, são jogadores que entraram, aumentaram um pouquinho o ritmo de jogo, mas claramente, gente, eles não vão, independente da circunstância, independente não, só se realmente o Cuca tivesse um número elevadíssimo de desfalques. Hoje esses caras, o Caio, o Bernard, são caras que se o time estiver bem dentro do campo, o Cuca não mexe. Não mexe. Se o time estiver bem, às vezes até se o time nem estiver bem, se quem estiver lá dentro do campo estiver aguentando fisicamente jogar, o Cuca acaba não mexendo nesses jogadores. Então, acho que tem esses indícios, vai ficar a expectativa de fato se o Alan Franco vai ser opção ou não. Para mim, Fausto Vera, com essa razão dividida com Scarpa, claramente está no jogo domingo, para mim. Pode ser que o Cuca me desminta, mas é a impressão que eu fico. E só dizer, né? Realmente o Atlético criou muitas oportunidades, mas não foi, para mim, mais uma vez, foi um jogo onde o Atlético teve grandes oportunidades, várias, incontáveis, mas não teve um domínio absoluto do jogo diante de um adversário bem fraco. Eu acho que não precisava do Atlético ter vivido aquela situação. Não estava na cara que o Caracas ia forçar o empate, não, tá? Mas aquele 2-1, o Atlético chegando várias vezes na cara do gol. É um filme que tem acontecido nos últimos tempos, né? E é o 7º jogo do Atlético e são 11 gols sofridos. É o grande problema do Atlético. A penalidade, se foi ou não, mas tá contabilizada a pena. Tá marcado. Então, 7 jogos, 11 gols sofridos, mas acho que a turma precisa de alinhar o pé, né? É inconcebível jogadores da qualidade do Júnior Santos. O Hulk teve alguns momentos que, na minha opinião, até falei no nosso grupo, teve uma bola que era para chutar, ele deu passe. O Hulk, quando ele entra diagonal, lado esquerdo, gente, é a batida clássica dele. Ele bate cruzado, ou rasteiro ou alto, não tem pega. Aí ele tocou. E outra, ele poderia ter tocado, tinha alguém fechando, né? Mas só 2 situações de campo, o Atlético precisa de colocar o pé na forma, e eu senti falta de um time que não deixasse o Caracas imaginar, que o Caracas teve um momento que ele imaginou
que talvez pudesse empatar. Encarou. Por isso mesmo que o campo mostrasse outra coisa. O Atlético não correu risco, pessoal. Não é isso que eu estou dizendo. Não sei se eu fui claro aqui na minha explanação. Era pro Caracas não ter. Era pro Caracas não ter entendido qual o acordo do uniforme do goleiro Everson. Mas você sabe o que é, por exemplo, ontem eu tive uma sensação lá na arena que eu vou dizer pra vocês, sabe? É ruim demais jogo sem torcida. Cara, isso impacta todo mundo, todo mundo. É fato. Quem tá Futebol trabalhando. É pra ter torcida. Quem tá trabalhando. Aí você olha pra um lado, olha pro outro. Sabe aquela coisa assim, puxa vida. Eu acho que chegou. Tá parecendo um treino. Eu acho que às vezes isso vai pra dentro do campo. Talvez se a torcida tivesse lá, o atleta tivesse engrenado alguma situação. Agora, no final. No final do jogo, pra mim o final tava igual aqueles fins de pelada, sabe? Aquele final, começa a pelada, tá todo mundo cheio de gás. Aí chega no final da pelada, um time morreu, aí ele só fica lá no ataque, fica todo mundo parado no ataque. Pô, teve 3 bolas que o Saravia pega a bola na direita, ele chuta a bola pra frente, o Rony pega sozinho no meio de campo e avança, e avança, e avança. Aí chega na hora do último passe, ele erra. Se ele tivesse um pouquinho mais de capricho, o que você falou não é mentira, não. Até podia ter feito 7, 8. Teve margem pra isso, né? E aí, esse é um lado que não tem como a gente falar que a gente não preocupa, porque o próprio Cuca falou. As finalizações, né? Era um jogo pro Júnior Santos, teve 2 oportunidades. Saí já com moral elevada. Eu fiz um gol contra o Fluminense, fiz 2 contra o Galo, e ainda dei assistência pro Coelho fazer 1. Olha a moral que ele chega pro Clássico. Mas aí ele entra de cara a cara com o goleiro e erra. Porque talvez um preciosismo que ele queria entrar com a bola e tudo. Cara, Breno, sabe que tem hora, assim, você acompanhando o jogo do Atlético, você não tem confiança que o time pode dominar toda a situação. Você vai vendo o jogo do Atlético, ele vai ficando meio sonolento, meio assim, gira a bola para um lado, gira a bola para o outro. Vamos colocar aqui, o Atlético ganha o primeiro gol. Ganha o primeiro gol. Foi. E o Atlético não tinha criado, até aquele momento, até o momento do gol, uma grande chance ou uma grande pressão. E eles tiveram uma cara a cara com o Everson, que o Everson salvou. Não, eles tiveram a chance do jogo. O Everson salva, tava 0-0. Aí, pouco depois, a bola gira. O goleiro ainda não tinha sido exigido da forma que ele foi no jogo todo. E o Atlético pega e ganha um gol. De uma bobeada absurda do zagueiro do Caracas. E aí, depois, parece que o Atlético pega e fala assim, opa, isso ufa, e o opa também. Opa, isso aqui tá valendo a nossa classificação. Porque no primeiro momento, parecia que o Atlético era o líder com vantagem para cima do Cienciano. Que o Atlético que era o líder da porra toda e ia resolver logo. Então, isso é um negócio que me incomoda no Atlético. O Atlético precisa se impor mais tecnicamente perante seus adversários. Que isso já aconteceu dentro do próprio Campeonato Brasileiro, a coisa vai desandar. Porque foi o que aconteceu contra o Grêmio. Você pegar o jogo de ontem, dá para dar uma espelhada. Principalmente no contexto de perder muitos gols. O Atlético foi acumulando chance e o Atlético, em determinado momento, pegou e falou assim, gente, vamos girar a bola aqui que uma hora a bola entra. Não, entrou, foi do lado de lá. Pum, entrou 1. Pum, entrou 2. Acabou o jogo. Então o Atlético precisa se cuidar nesse quesito, principalmente no quesito de concentração dos atletas. Só falar a respeito de um jogador rapidinho, o Júnior Santos, que está voltando a ter ritmo. Eu acho que o torcedor do Atlético vai precisar de ter um pouco mais de paciência. Eu sei, a cada chute que ele dá para fora, o torcedor às vezes pensa no investimento que foi feito, né? 7 ou 8 milhões de euros. Foi uma grana preta. Tá, mas aqui ele passou por vários processos. E assim, eu tô muito convencido de que, apesar de ter sido o artilheiro da última Libertadores pelo Botafogo, ter passado essa ideia de jogador forte, que ainda faz gols, não é o forte do Júnior Santos. O forte do Júnior Santos é atropelar pelo lado direito, mais distante da área, fazer a jogada. Não quer dizer que eu tô falando aqui que é normal, tá dentro da pequena área, na risca do pênalti, você tem que jogar no gol, tá? Mas não é esse Júnior Santos, artilheiro da Libertadores pelo Botafogo, ele é um asterisco na história do jogador. É só pegar aí o histórico dele. O melhor dele, não sei como que o Cuca vai pensar. Para domingo eu também tô com o Breno, acho que claramente ele não começa, mas ganhou minutos para ter mais ritmo de jogo. Acho que fatalmente ele vai entrar em algum momento no Clássico, no domingo, mas acho importante isso. É um jogador que, para mim, ele não é capaz de fazer, na minha opinião, o que o Rony faz, de jogar mais perto do Hulk. Mas o Rony perde muito gol. Eu acho que o Júnior Santos ali
ele fica mais enfraquecido ainda. O forte dele, não sei como o Cuca vai fazer. Ali adiante, quando ele tiver com ritmo, se vai ficar alguma dúvida, se ele vai ser... Para mim, ele hoje seria o reserva do Scarpa, para mudar a característica do time. Ele não arma ali pelo lado direito. O forte do Júnior Santos é atropelar pelo lado direito. Ponto. Hoje é dia de polêmica, que hoje a gente pode deixar polêmica é ingrediente com açúcar, não, porque eu tenho uma que eu posso polêmica é ingrediente necessário. Só um detalhe antes da gente partir para a polêmica. Uma coisa que me incomoda muito no Atlético, me incomoda desde o início do ano, por mais que o Atlético, por exemplo, em casa esteja invicto, etc e tal, descompactação. Repito, a gente já falou isso aqui algumas vezes, qualquer adversário com qualquer nível de qualidade entra na defesa do Atlético numa facilidade que é um negócio absurdo. É a falta do volante, descompactar, né? Também. Eu acho que tá falta volante, mas eu acho que tá mais na conta de compactar é a organização. Perseguições muito longas, isso abre muito espaço. Para defender o Atlético ainda é uma lástima. O Atlético cria muito e perde muitos gols. Ponto positivo, criar muito. Ponto negativo, perder muitos gols. Quando a bola tá com o adversário, se esse adversário tiver um mínimo de qualidade, o que não foi o caso do Caracas ontem, o Atlético sofre muito. A gente viu ao longo dessa temporada até agora o quanto o Atlético tem, aliás, os números que o Valo trouxe de gols sofridos. Isso é muito preocupante. Só passando uma informação que eu acho que tem muito torcedor, eu estava acompanhando o chat ali, achando que o Atlético já está classificado. Não, o Atlético não está classificado. O Cienciano tem 9 pontos, o Atlético tem 8 e o Caracas tem 5. Lembrando que o Caracas pega a fase bônus. A fase bônus que só o Atlético não soube aproveitar, que é o Iquique. Iquique ontem que foi goleado pelo Cienciano por 4-0. Se o Caracas faz a mesma coisa com o Iquique na próxima rodada, faz 4-0 ou faz 3-0 e o Atlético consegue o feito de perder para a equipe do Cienciano, o Atlético ficaria fora pelo saldo de gols. Então aviso aos navegantes, o Atlético é o segundo colocado e o segundo colocado vai para uma outra fase, que tem que vencer, batendo de frente com quem é eliminado da Libertadores. Aí com torcida, né? Tá? Então só reforçando isso, o Atlético não está classificado na Sul-Americana. Ele é o segundo colocado atrás do fortíssimo Cienciano, com 9 pontos. Bom, isto posto, qual é a polêmica? Aliás, a polêmica vem daqui a pouco, porque agora vem mapadocarro.com. Você que está ouvindo a Band News, ouvindo a gente pelo YouTube e eu ouvindo